Mas a gente encontra na palavra de Deus a proposta dele para a nossa vida em direção ao próximo. É não julgueis. Não julgueis significa chega de culpa. Chega de amontoar culpa sobre a cabeça do outro. Chega de amontoar culpa no seu coração. Chega de culpa. Porque ninguém que tem um peso de culpa sobre a sua vida consegue ter um relacionamento sadio com o seu Pai Celestial. Quem tem um relacionamento sadio com o Pai Celestial é quem anda sobre a graça. Quem tem a certeza de que tudo aquilo que ele fez, de tudo aquilo que ele faz, e de tudo aquilo que ele fará, já foi perdoado na cruz do Calvário. Não existe culpa sobre a sua vida. E eu quero te ajudar a não lançar culpa sobre a vida do outro. No que depender de nós, filhos de Deus, amado e aceito, a culpa vai ser encerrada. Isso é ser filho. É viver como filho. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 7. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 5. Mateus, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 5. Está escrito assim na palavra de Deus. Mateus, capítulo 7, do 1 ao 5. Não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco, ou em algumas traduções o argueiro, que está no olho do seu irmão, e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Até aqui. Mantenha sua Bíblia aberta que a gente vai olhar com carinho para cada versículo que Jesus estava falando. Esse aqui, queridos, é mais uma parte, ou a parte final do Sermão do Monte. Jesus ele começa a fazer o Sermão do Monte em Mateus capítulo 5. Então ele usa capítulo 5, 6 e 7 para falar sobre esse Sermão do Monte, aquilo que ele estava fazendo. Se você voltar a pouquinha coisa anteriormente, do versículo 24 até o 34, Jesus ele está olhando para dentro da pessoa. Ele fala sobre a ansiedade. E eu tenho a oportunidade de estudar um pouquinho sobre essa palavra, e é fantástico o Sermão do Monte. Por exemplo, essa questão da ansiedade que ele trata do versículo 24 até o versículo 34 é de uma profundidade espiritual, é de uma profundidade emocional, é de uma profundidade intelectual, é de uma profundidade psicológica, é de uma profundidade sobre do aspecto de coaching ou de trabalho com mentoria, é de uma profundidade tal, querido, que muitas pessoas falaram. Existem N trabalhos sobre ansiedade, mas igual esse aqui, poucos escreveram ou ninguém escreveu. Porque é a profundidade que tem cada palavra de Cristo, e ele não aponta só o problema, mas ele aponta também a solução, ele mostra o caminho, ele fala de onde está vindo isso. É fantástico. É um TCC que ele fez aqui, sobre ansiedade. Fantástico. E aí ele fala sobre aquilo que está acabando com a pessoa por dentro. Depois de ele terminar no versículo número 34, ele então vira para o segundo maior mandamento de Deus, que é amar o seu próximo como a ti mesmo. Então ele falou do você mesmo. A partir desse ser humano, desse filho de Deus curado, ele convida então esse ser humano a fazer uma visão, a colocar a sua perspectiva sobre o outro, e sobre esse outro ter uma outra perspectiva de vida. E ele começa essa provocação, ele começa falando sobre essa nova perspectiva de um filho aceito e amado de Deus, dizendo as seguintes palavras: não julgueis. Na Bíblia tradicional está assim: não julgueis. No nosso caso aqui, não julguem os outros. Não julgueis. Ele vem curando você de uma ansiedade, falando sobre isso. A hora que ele termina a falar da tua cura, ele fala assim: olha, tudo aquilo que você foi curado até aqui, não jogue como culpa nas costas do outro. Porque isso
O mundo já está fazendo. A nossa proposta enquanto cristãos é ajudar as pessoas a tirarem o peso das costas. Gálatas capítulo 6. Ajudem uns aos outros. Carreguem o peso uns dos outros. Então é ajudar a pessoa a tirar aquela mochila que não presta para mais nada e lançar fora. E não colocar mais alguma coisa como peso em cima da vida das pessoas. Jesus está falando sobre o modelo de filho que há no céu. Não o modelo a ser conquistado. Ou seja, eu não preciso ter ou fazer alguma coisa para mim ser esse modelo que Jesus está falando. Se eu me aceito como filho de Deus, eu sou esse modelo. É diferente. E quando ele fala não julgueis, veja, ele não está falando sobre o nosso departamento jurídico que existe no dia a dia. Não é que você não pode processar alguém, ou processar uma empresa. Eu processei a 1000. Não é que você não pode fazer isso. Ele não está falando sobre o direito penal, o direito civil, o direito de alguma coisa em relação a isso. Não é esse tipo de julgamento, ok? Também não é sobre o julgamento que nós temos dentro de nós, que é o nosso sistema de avaliação. Você e eu, nós estamos julgando a todo tempo. Toma esse copo d'água agora ou tomo depois? É o julgamento. Eu estou avaliando tudo aquilo que eu estou fazendo. Você avalia a cada momento para você tomar as suas decisões. E nós tomamos decisões da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. Toda hora a gente faz isso. Ele não está falando também do fato de você ter o direito de julgar o que a pessoa fala. Para você. A pessoa me emitiu uma opinião, eu tenho o direito de não concordar com a opinião dele. Ok? Então ele não está falando disso. Esse julgamento sobre qual Jesus está falando, e você consegue ver isso olhando o contexto daquilo onde ele colocou, é o julgamento da pessoa, do ser, da essência da pessoa. Todos nós fomos construídos da mesma base. Nós somos filhos de Deus. Teve uma ministração aqui do Luciano que isso me chamou extremamente a atenção, porque até então eu tinha a visão, e olha, você está ouvindo um pastor falar, eu tinha a visão de que, ok, quem aceitou Jesus é o Filho de Deus, e esse Filho de Deus é o meu irmão, eu tenho que cuidar dele. Nossa. Mas ele trouxe aqui e falou assim, sabe quem que é o Filho de Deus? O Filho de Deus é aquela pessoa ateia. Ele só não sabe disso ainda. Lembra disso? O Filho de Deus é aquele que está na macumba, no candomblé. É aquele que está estragando a sua vida. Filhos, irmão seu. E eu falei, cara, é isso aí mesmo. Essa é a verdade. Deus construiu a gente da mesma base. Deus soprou num boneco de barro, da qual a nossa essência é a mesma. É contra este julgamento que Jesus está falando. Quando eu julgo o ser da pessoa. Quando eu pego aquilo que ela tem, ou aquilo que ela fala, seja certo ou não, ou aquilo que ela faz, e em vez de eu falar, olha, isso não serve para mim, eu tenho direito. Não, eu mato a pessoa dentro de mim. Eu falo mal da pessoa. Eu desvalorizo a pessoa. E essa pessoa foi construída do mesmo material que eu fui. É filho, como eu sou filho também. É aceito e amado, como eu sou amado e aceito. Jesus morreu por ele, como morreu por mim. É dessa base que Jesus está falando. Não julgueis o ser da pessoa, a profundidade que essa pessoa é. O filho amado e aceito que essa pessoa é. É esse tipo de julgamento que ele está falando. Um julgamento, querido, que acontece dentro de nós. Um julgamento que a gente vem sendo inflamado pelo mundo para fazer esse tipo de julgamento. E um julgamento que desvaloriza as pessoas dentro de nós e produz desvalorização fora da gente. E a gente vê essa desigualdade que está acontecendo aí fora. A cada dia, o valor do ser humano cai dentro dele mesmo. O que é o aumento de divórcio, por exemplo? É a desvalorização do outro. Estou casado, a pessoa vai perdendo valor dentro de mim até o momento que não serve mais para mim. É simples. O que é o abandono de filhos que a gente está vendo? Alguém que vive para o trabalho para não assumir a responsabilidade como pai ou mãe diante do seu filho. É a desvalorização do filho, da pessoa.
eu vou perdendo valor até que é melhor eu ficar dentro do meu trabalho para mim ganhar mais do que eu estar ao lado do meu filho e não ver o crescimento dele, não ser o pai que ele precisa. É o desvalorizar. Esse é um dos problemas da nossa sociedade. Esse é um problema arquitetado pelo diabo, pelo sistema mundano. Quando as pessoas, como essência, entendam, perde o valor dentro de mim, querido, o relacionamento está indo para o buraco. Nenhum ser humano, desde Adão até o último que colocará o pé nessa terra, perdeu sequer ou perderá sequer 1% do seu valor para Deus. Jamais. Por isso que aonde ele vive é o céu. Qual que é uma das diferenças do céu e do inferno? Valor. Simples assim. Quando eu, dentro do meu lar, valorizo as pessoas que estão comigo, meu lar se torna céu. Quando dentro do meu lar, estou riquíssimo, mas eu não falo com ninguém, meu lar vira inferno. É nesse patamar que Jesus está levando a gente. Não julguem! Esse julgamento, ele é uma deturpação do nosso sistema de avaliação. Você pode avaliar, como eu já bem disse, mas quando eu julgo o outro, quando eu lanço culpa sobre a vida do outro, é uma deturpação que aconteceu lá no Jardim do Éden. Se você for para Gênesis capítulo 3 e o verso 5, quando o diabo ele se apresenta para a mulher, ele fala assim, olha, coma desse fruto, porque você vai ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Quando ele fala isso, a proposta dele na entrelinhas é, declara a independência de Deus. Você não precisa da perspectiva divina para dizer o que é bom e o que é mal. Usa a tua própria. Você entendeu? Ele então convida a mulher a ser o árbitro da sua própria vida. Então eu, Wagner, decido se a dona Neide é boa ou é ruim. Eu, Wagner, valorizo ela ou desvalorizo. Então eu passo a ser o Deus. Por essa visão tão pequena que eu tenho. E ignoro a visão de Deus. Isso que é o julgar. O julgar é ignorar a visão de Deus que Deus tem para o outro. Mas Wagner, o outro é assim, o outro é corrupto, o outro fez acontecer. Ok, querido. Ele fez acontecer, ok. É alguém que não sabe que é filho. É alguém que não sabe que é aceito e amado. Porque se soubesse, mudaria a vida dele. Mas eu tenho que ficar ainda perto dessa pessoa, suportando tudo isso? Não é o que eu estou falando aqui. É o que eu estou falando é que essa pessoa, mesmo que ela fez ou deixou de fazer, que ela não morra dentro de você como pessoa. Quando você entrar em oração diante de Deus, você lembre dela, não com ódio, mas com compaixão. Alguém que não conhece o Senhor, Pai, visita o coração dele, porque eu sei que só o Espírito Santo muda. As minhas palavras não mudam, as minhas ações não mudam, mas o Espírito Santo muda. Isso, querido, não muda talvez a outra pessoa no tempo que eu quero, mas muda você. Você começa a ver valor aonde você não achava. E muito da resposta que eu procuro para a minha vida é o fato de eu não ver valor aonde está. Quando eu aceito Jesus, Jesus não me tira de um local e me leva para o outro. E aí eu começo a ver as coisas diferentes que aquele outro lugar tem. Ele transforma a minha vida e traz vida para o lugar aonde eu estou. E eu começo a ver transformação e caminho diferente aonde eu estou. Valorização. Quando a minha visão é valorizada, eu não preciso julgar. Eu não preciso apontar. Eu fico de pé como Jesus fica e olha para aquela multidão e fala assim, são como ovelhas que não tem pastor. É disso que ele está falando. Esse julgamento que o diabo colocou no coração da mulher quando ele faz aquela proposta para ela, é um julgamento, querido, aonde eu não olho para dentro dos tratamentos que eu preciso na minha vida. Eu encerro o que tem de ser refeito na minha vida e olho para a vida do outro. Com isso, a única coisa que eu faço quando eu tenho uma vida superficial é lançar culpa. Perceba. Uma vida superficial é uma vida que fica ansiosa e fica tediosa e se sente muito tédio facilmente. É uma vida que troca toda hora, muito facilmente de coisas. É uma vida com ira, está sempre bravo com alguma coisa, com alguma posição de alguém.
É uma vida que corre demais. E é uma vida que sempre abre a boca para lançar culpa. Uma vida superficial. A proposta de Deus é aprofundar você em você mesmo. E pegar Deus, dar a mão para Ele e descer aos recônditos mais profundos da sua alma. Para tratar aquilo que fizeram com você quando você era criança. Para tratar aquilo que está coberto a 7 chaves, que você não mexe por nada. Essa é a proposta de Deus. A viagem que Deus tem para a gente é para dentro da gente mesmo. Com Ele. Não para fora. Porque para fora, qualquer um faz. Esse é o não julgueis. E aí, na continuação do versículo, ele fala assim, não julgueis por quê? Porque vocês vão ser julgados por Deus. Olha que palavra dura. Porque Deus julgará, versículo 2. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. E Marcos, capítulo 4, e o verso 24, fala que ele vai usar uma medida maior ainda para julgar você. O que significa isso? Poxa, Wagner, você prega tanto sobre o Deus Pai, que não julga, que não é juiz, e agora você está dizendo que a hora que eu julgo alguém, Deus vem e me julga. Querido, Deus a ninguém julga. E eu não estou contra a palavra de Deus. Eu só vou explicar para você. Jesus ele fala assim que ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo e dar a sua vida em resgate de muitos. Este julgamento que Jesus está falando já foi feito antes que o mundo existisse. O julgamento do que ele está falando aqui é um julgamento que você conhece como planta, colheita, ação e ação. Este julgamento já está instituído. Deus não precisa julgar ninguém. Deus não está esperando você errar para te julgar. Pelo contrário, quanto mais você erra, mais Ele ama a sua vida e abre oportunidade de você melhorar. Porque é isso que Ele quer, Ele é Pai. O julgamento que Ele está falando já está feito, querido. Quando eu lanço um julgamento, quando eu lanço uma culpa sobre a vida de alguém, eu planto uma semente, como tudo que eu faço na vida, querendo plantar ou não. Quando eu entrego um currículo, eu planto uma semente. Quando eu ligo para um cliente, eu planto uma semente. Quando eu falo de alguém para Jesus, quando eu falo para alguém de Jesus, eu planto uma semente. Quando eu me relaciono com a minha esposa, eu planto uma semente. Quando eu me relaciono com o meu filho, eu planto uma semente. Querido, querendo ou não, você é agricultor. Agora, uma coisa é verdade. As nossas escolhas estão em quais sementes eu vou plantar. Porque uma coisa é inexorável, ou seja, vai acontecer, é concreto, a colheita. Sim ou não? Estou errado ou não? Tudo aquilo que a gente planta, um momento vai ser colhido. Aí está o julgamento, querido. E muitas pessoas hoje sofrem as suas vidas. Muitas pessoas hoje sofrem a solidão. Muitas pessoas hoje sofrem o abandono da família. Sofrem algum ponto emocional profundo. Porque em algum momento da vida, em vez de retirar culpa do outro, lançou um tipo de julgamento. É uma escolha, é uma semente. E hoje, colhe aquilo que plantou. Mesmo que, se eu estou em Deus, Ele me ajuda com a colheita, mas o colher acontece. Esse é o julgamento que Ele está falando aqui. Não é que Deus vai julgar alguém, Deus vai fazer alguma coisa, jamais. Isso é da velha religião, isso é de tradição e costumes. Deus não julga, Deus não faz nada de mal para ninguém. Porque para fazer mal, querido, já tem um monte de gente. Ele só faz o que é bem. Porque Ele é bom o tempo todo. Mas essa lei é uma lei que regula a nossa vida. É uma lei que regula o nosso mundo físico, planta e colheita. Não tem como eu lançar um julgamento na vida da pessoa, viver uma vida superficial e achar que lá na frente eu vou colher coisas boas. Isso é uma reflexão para a minha vida. Isso é uma reflexão para aquilo que eu estou fazendo, dentro do meu lar, dentro do meu trabalho, dentro das pessoas que eu me relaciono. Quanto mais você lançar semente de vida, mais colheita de vida virá para a sua vida e para a vida das pessoas que estão próximas de você. Quanto mais eu lanço semente de morte, inevitavelmente, mais eu colho morte.
É uma lei. Não é Deus julgando, é uma lei acontecendo. É algo natural. É isso que ele está falando aqui. E aí no versículo 3 ele fala assim: por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? E aí ele vai falando sobre essa trave de madeira que está no olho da pessoa e que ele fica olhando para o cisco. O que significa isso? Esse cisco, esse argueiro que ele fala em algumas Bíblias, é aquilo que eu julgo de maneira superficial. Normalmente, a gente julga a causa do problema? Não! A gente julga o quê? A consequência. Bateu o carro, eu vou julgar o quê? Bateu o carro. Mas eu não julgo que o fato dele não ter feito manutenção atrás. De eu não ter feito manutenção atrás. Não é na causa que eu me concentro. Eu me concentro na consequência. Se concentrar na consequência é uma forma errada de ver a vida. O nosso governo se concentra na consequência. Olha o que a gente está vivendo. Casais se concentram na consequência. Você. Olha o que está acontecendo com o número de divórcio. Pais e filhos se concentram na consequência. Olha o nível de separação que tem entre pai e filhos. Família se concentra na consequência. Pagou, não pagou, fez ou não fez. Olha o que está acontecendo com irmãos e irmãs. A destruição da família. A gente se concentra na consequência, querido. Se bateu o carro, se causou acidente, tem um histórico aí. Tem alguma coisa lá atrás que foi deixado para trás, que não foi relegado, que não foi visto, que não foi tratado, e que aconteceu isso. A gente reclama da consequência quando, na verdade, muito da minha responsabilidade foi deixado para trás. E aí a gente cai na palavra da semana passada. Chega de desculpa. Isso que a gente faz. O cisco no olho do meu irmão é a consequência. Eu vejo o meu irmão no vício e falo assim, é um bêbado mesmo. É um viciado mesmo. Eu vejo o meu irmão que eu falo são as pessoas que estão ao meu lado, tá? Eu vejo o meu irmão passando alguém para trás, eu falo assim, é o picareta mesmo, não paga imposto, não sei o que mesmo. Eu vejo o meu irmão falando um monte de palavrão e falo assim, boca suja. Não tá percebendo. É a consequência, querido. Está desabando a consequência. E eu julgo a consequência. Jesus fala assim, ei, chega de julgar a consequência. Porque julgar a consequência é fácil. Agora, trabalhe em vez de julgar a consequência, a trave de madeira. Você imagina uma trave de madeira, o tamanho que é esse negócio? Um cisco. Uma trave de madeira. Quem gosta de futebol sabe que uma trave, né? Coisa gigantesca. A trave de madeira, querido, é tudo aquilo que eu preciso consertar no mais profundo do meu coração. Por isso que ele fala, tira a trave de madeira dos seus olhos. É tudo aquilo que ele está falando para mim. Viva o meu evangelho na forma plena e profunda que ele é. Se preocupe em viver aquilo que eu estou entregando para você, a sua filiação. Porque talvez eu me preocupo com a consequência que o outro está fazendo, aquilo que ele está me atacando, aquilo que ele está falando, mas eu esqueço frequentemente que eu não sou mais a velha criatura. Romanos 6,6, morreu a velha criatura e eu sou uma pessoa nova. Na hora que eu estou acusando o outro, colocando culpa em cima de culpa sobre a vida do outro, eu esqueço que eu sou uma nova criatura. Sim ou não? E o que é a trave de madeira? É eu lembrar. Eu sou uma nova criatura. Na minha família, todo mundo já está julgando ele. Não é assim? Todo mundo já está julgando. É culpa. Eu não estou dizendo que ele não fez. É culpa, mas eu não. Eu sou uma nova criatura. Aonde eu estou assentado? Nas regiões celestiais. Sobre o que eu penso? A gente viu aqui. Isso é a trave. É isso que a gente não consegue entender e colocar para que isso aconteça como uma ação, uma atitude, algo verdadeiro dentro do nosso coração. Quando Jesus fala assim, tira a trave de madeira dos seus olhos, ele está falando assim, fortalece a tua crença em mim. Fortalece a tua fé em mim. Olha para dentro do seu coração. Você é filho. Não é que você não pode julgar o outro.
eu adoro essa palavra, é que você não precisa julgar mais. O mundo, ele precisa julgar o outro para me sentir alguma coisa em cima do outro. Eu não preciso, porque eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Você percebe a mudança? Você percebe que essa mudança, ela pode acontecer e deve acontecer nas nossas atitudes diárias? Ou eu estou contando alguma coisa ilusória aqui? O Wagner está falando é utopia. Estou falando utopia, gente? Não. É algo que é possível de ser alcançado. Quando ele fala sobre a trave de madeira, querido, ele está falando sobre eu ter a coragem para enfrentar os meus problemas de frente. E eu não ficar postergando o problema, lançando lá para frente. Não, enfrentar o meu problema de frente. Meu problema é a angústia. Vou enfrentar esse troço de frente. O meu problema é a depressão. Vou enfrentar isso de frente. O meu problema é a ira. O meu problema é a questão financeira. O meu problema... Eu vou enfrentar isso de frente. Com coragem. Meu problema é a ansiedade. Vou enfrentar esse negócio de frente. Isso é a trave do olho. Porque talvez eu não tenha coragem de enfrentar os meus problemas, mas eu tenho coragem de falar da consequência da vida do outro. E aí eu coloco culpa sobre a vida dele. E aí eu coloco culpa e esse negócio que a gente tem não anda. Não, você é filho para não precisar fazer mais isso. Como que eu ajudo o outro? Quem aqui já foi ajudado com alguém 100% do tempo apontando o erro? Ninguém é ajudado dessa forma. E de vez em quando é a única coisa que eu sei fazer. Mas, querido, você é filho. Se esse negócio for fortalecido a uma profundidade dentro do seu coração, que vem do Espírito para fora, e que o Espírito Santo comunique para você diariamente na tua rotina, você é filho, você é amado, você é aceito. O que o outro faz produz compaixão na sua vida e não ódio. Se está produzindo ódio, não é por causa do tamanho da coisa que ele está fazendo, é porque eu não estou trabalhando no meu coração o suficiente para afirmar, reafirmar, olhar no espelho ou para onde eu for. Eu sou filho, aceito e amado. Aquilo não pode pesar sobre a minha vida. Eu tenho o direito de escolher. Não vai me fazer mal. Não permito que o mal me toque. Sabe de uma coisa? Em vez de fazer isso, eu vou enfrentar o meu medo. Eu vou enfrentar a minha timidez diante do problema. Eu vou enfrentar aquilo que está realmente me consumindo por dentro. Isso é tirar a trave do olho. Você achou que era o quê? Tirar a trave do olho é aceitar a perspectiva de Deus para a sua vida. Essa pessoa fez tanta coisa, mas me machucou, e fez. Qual que é a tua perspectiva sobre essa pessoa? Humanamente falando, a pior, né? Agora, o que um filho de Deus faz? Aceita a perspectiva que vem dele. Eu sei que ele fez, mas Deus está falando que esse cara é filho. E aí, a gente é que tem que lidar com o nosso orgulho. A gente é que tem que lidar com o nosso egoísmo. A gente é que tem que lidar com as nossas fragilidades. Porque ele é filho. Sabe de uma coisa? Aceito e amado por Deus. A gente fala de perspectiva de Deus, querido. Mas no frigir dos ovos, eu acabo não aceitando a perspectiva dele. E continuo vivendo sobre a minha perspectiva. Mas aonde é que a tua perspectiva tem te levado até hoje? A tua perspectiva em relação a esse problema, ou no nosso caso, em relação a esse relacionamento, aonde ela tem te levado? Você ouviu aqui, tudo que não faz bem para você, abandona. E abandonar é uma escolha. Você pode falar para mim lá na salinha, eu não consigo. É uma escolha. É uma escolha. Assim como significa também tirar a trave do olho, deixar o passado. Deixar o passado. Cortar relacionamento com o passado. Um passado pesado. Um passado que esmaga a minha vontade de viver. É cortar relacionamento. Por isso que a gente tem a libertação. A gente sempre fortalece essa verdade.
cortar relacionamento com o passado. O que é tirar a trave do olho? Tirar a trave do olho é perdoar. Um cristão, querido, ele não é convidado a perdoar. Um cristão, a proposta de ser filho é perdoar. E o que é tirar a trave do olho? Tirar a trave do olho é estabelecer a prioridade de Deus na minha vida e viver debaixo dessa prioridade. Na prioridade de Deus, quem está em primeiro lugar? Pergunta. Quem está em segundo? Quem está em terceiro? Minha família. Quem está em quarto? Meu trabalho. Quem está em quinto? A igreja, lazer, etc. Nós conhecemos como a título de informação, mas não é algo que eu tenho que programar a minha mente para viver simplesmente no meu comportamento, na minha atitude, mas é algo que eu tenho que aceitar como verdade, crença, fé no meu mais profundo. E sabe, se a prioridade de Deus é Ele em primeiro lugar, quando eu julgo meu irmão, ele sai da primeira posição. Se a prioridade de Deus é você em segundo lugar, quando eu julgo meu irmão, eu saio da posição de segundo lugar. É por isso que muitas coisas na minha vida param de funcionar. Porque eu não estou me alinhado, ou vivendo alinhado, com as prioridades que Deus fez na minha vida. Eu não quero trazer peso para ninguém com essa ministração, mas o que eu quero trazer é uma forma de você viver uma vida mais leve. Porque sabe de uma coisa? Reclamar torna a minha vida pesada. Torna. Mas também julgar o outro também fica com a minha vida um peso terrível. Quem aqui não conhece aquela pessoa que você senta para conversar e ela começa a resgatar coisas do passado longínquo, que alguém fez mal para ela? Olha como esse coração está amargurado. Que tipo de vida é essa? Eu, como filho de Deus, fui chamado para viver esse tipo de vida? Não! Eu fui chamado para viver uma vida livre, de liberdade incondicional, em Cristo, leve, sem cobrança que mata a minha alma. Esse é o Deus que nós servimos. E mais do que isso, você foi chamado para ser abençoado? Sim. Mas você foi chamado para ser uma bênção. Tem hora, querido, que a gente acha que a bênção que o outro precisa é uma prosperidade. E a bênção que o outro precisa é a minha vida. Eu sou a bênção que a Maria precisa. Eu sou a bênção que o Marcelo precisa. Eu sou a bênção que a Ana precisa. Quando eu me porto dessa forma, aonde eu coloco a planta dos meus pés, eu produzo vida. Por isso que é possível com Cristo mudar o ambiente onde você está. Mudar a tua família. Mudar o teu trabalho. Mudar a tua escola. Mudar o teu relacionamento, o lugar onde você se relaciona com seus amigos. É possível porque você e eu fomos chamados para ser uma bênção. E uma bênção, no lugar onde estou lançando culpa, ele vai lá e tira. Ainda que esse trabalho seja o trabalho daquele beija-flor que vai apagar um incêndio na floresta. Sabe o que ele está fazendo? A parte dele. Queria convidar você para ficar de pé nessa manhã tão gloriosa, tão maravilhosa. E nós sentimos Deus falando no nosso coração de um lado a outro. E louvar a Deus nesse momento. E adorar a Deus nesse momento. E refletir sobre esse julgamento que eu tenho feito da vida dessa pessoa. Aceitar que isso não vem de Deus para a minha vida. E que eu não sou chamado para julgar. O mundo tem esse chamado. Eu sou chamado para amar. Você quer uma resposta para esse entreveiro que você está tendo no relacionamento, querido? A minha resposta, que eu posso sugestionar para você é: continue amando. Eu não disse continue gostando, eu disse continue amando. Continue amando. É o amor que transbordou da cruz que me mudou. É o amor que transborda do seu coração que muda o outro. O outro precisa ser alimentado com um alimento que traz nutrição para ele. Não com lavagem que o mundo oferece. E você tem esse alimento?
Quantos aqui receberam o alimento desde o momento que colocaram o seu pé aqui? Um alimento santo, puro, nutritivo. E agora eu pergunto, o que você vai compartilhar com as pessoas lá de fora? Eu li uma frase que eu achei muito boa essa semana. Seja a Bíblia, para quem não conhece a Bíblia. Seja a igreja, para quem não vem na igreja. Somos nós, querido. E hoje você tem a oportunidade, porque Deus não erra de endereço. E Ele te chamou aqui para Ele comover o seu coração a um patamar mais alto que Ele tem para a sua vida. Chega do patamar raso do mundo. Deus quer te levar às regiões celestiais. Uma região onde não é religião que é mais forte, não são as tradições que são mais fortes, é o amor que é mais forte e que está conosco. Vamos louvar a Deus nesse momento.